Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo do lançamento de projéteis. Aula passada, no vídeo anterior, a gente estudou queda livre e lançamento vertical. Já para esse vídeo, a gente vai estar estudando lançamento horizontal e um pouco de lançamento oblíquo. Bom, o que caracteriza o lançamento horizontal? O lançamento horizontal é um lançamento em que ele é composto de duas direções, a direção horizontal e a direção vertical. Então, um objeto ele é lançado, ele é jogado tanto na direção do eixo X quanto na direção do eixo Y. Lembrando que o eixo X representa o horizonte e o eixo Y vai representar para a gente o vertical. O eixo vertical, em outras palavras, representaria para a gente a altura. Uma segunda característica desse movimento é que ele acontece devido à força-peso. Porém, a gente não vai estar estudando a força-peso aqui. A força-peso vai ser dedicada para quando nós estivermos trabalhando a dinâmica. Apesar dela ser um agente fundamental no lançamento de projéteis no modo horizontal, a gente precisa entender que ela vai estar sendo melhor estudada ou mais aprofundada lá um pouco mais à frente quando estivermos trabalhando com dinâmica. Uma terceira característica do lançamento horizontal é uma trajetória parabólica, ou seja, ele vai nesse contexto, ele vai diminuindo a altura e vai se distanciando do ponto inicial. Bom, fórmulas para esse movimento são as mesmas fórmulas utilizadas, de certa forma, na queda livre e no lançamento vertical. Porém, aqui vale ressaltar um seguinte ponto. Quando se trata na direção Y, que é o eixo vertical, a gente precisa entender que as fórmulas serão as mesmas fórmulas abordadas em lançamento vertical e queda livre. Já na direção de X, as fórmulas serão diferentes. E aqui vale ressaltar um detalhe muito importante que foi visto nos vídeos iniciais aqui do canal. Primeiro, nós temos que na direção de X, nós vamos estar trabalhando com o movimento uniforme. Isto é, o movimento uniforme terão equações características para tal. Já na direção de Y, a partícula, o corpo que foi lançado, ele vai estar se movimentando no MUV, isto é, no movimento uniformemente variado. Eles têm características diferentes e equações diferentes. Aqui vai ressaltar de forma resumida que nessas equações, na direção de X, teremos a posição em função do tempo, a distância que o corpo percorreu, vai ser x igual à velocidade inicial vezes o tempo. Já na direção de y, a fórmula é aquela fórmula que a gente viu anteriormente no vídeo anterior. Y igual a gt² sobre 2. Já a velocidade em função do tempo, na direção de x a velocidade não muda, ela é constante, e na direção de y ela é g vezes t, que é uma forma compactada, uma forma resumida da equação das velocidades no movimento uniformemente variado, pois na direção de y, na direção vertical, inicialmente a partícula está com velocidade igual a zero e depois ela vai ganhando valor, vai ganhando módulo até chegar no solo. Bem simples a nossa comparação. Vamos então para o cálculo da velocidade. Olha, a velocidade em qualquer ponto da trajetória, lembrando que a velocidade ela é uma composição da velocidade em x com a velocidade em y. A velocidade em x é nessa direção, que vai ser constante, e em y ela vai ganhando módulo até parar no solo. Então, para nós sabermos o valor da velocidade em qualquer ponto da velocidade vetorial em módulo, será v ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais a velocidade de y ao quadrado. Lembrando que essa vai ser constante e a de y vai mudar de acordo com o ponto ou de acordo com o tempo, o instante que você for utilizar para calcular. Porém, é bem simples de se entender. Nós temos essas quatro fórmulas, na verdade três, porque uma é constante e
a quarta fórmula seria a fórmula da velocidade. Lembrando que essa não é a velocidade de x nem a de y, é a velocidade da partícula nas duas direções ao mesmo tempo. Vamos para o primeiro exemplo. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é igual a 10, e tendo um alcance horizontal de 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo é igual a... Aqui vale ressaltar uma coisa muito interessante. Primeiro, isso aqui é o nosso y, ou a altura. E esse 10 é referente à aceleração da gravidade, é o g. Esse alcance horizontal, voltando aqui na imagem, é do ponto inicial, o alcance horizontal é o valor x, que seria a distância do ponto inicial até o ponto final no solo. Então, vale 10. E a gente quer saber qual é a velocidade inicial que o objeto foi lançado. Para isso, a gente vai seguir dois passos. Primeiro passo, nós iremos calcular o tempo. Então, usando a fórmula y igual a gt ao quadrado sobre 2, porque nós temos a altura e temos a gravidade, basta isolar o tempo. Ó. Passo 2 multiplicando, fica 2y, o g que está multiplicando passa dividindo, e depois o expoente 2 passa na forma de raiz. Substitui o valor da altura, que é 125, e da gravidade, que é 10, multiplica e divide, dá 125 vezes 2 dá 250, dividido por 10 dá 25, e a raiz quadrada de 25, 5 segundos. Então aí nós obtemos então o tempo. O segundo passo é calcular a velocidade. Ora, é só substituir na próxima fórmula. Se x é igual à velocidade inicial vezes o tempo, e eu sei que o alcance horizontal é 10, e eu sei o tempo, que é 5, basta eu passar o tempo dividindo para o outro lado. Então a velocidade inicial é o x sobre o tempo. X é 10 e o tempo é 5, dividindo, então nós temos que a velocidade é igual a 2 metros por segundo, letra A. O segundo exemplo é o seguinte: um objeto foi lançado horizontalmente do alto de um arranha-céu de 320 metros de altura, com uma velocidade de 15 metros por segundo. Determine o alcance horizontal. Agora a gente tem a altura, tem a velocidade inicial, falta encontrar o x. Ora, vamos seguir passos parecidos. Calcular primeiro o tempo, substituindo na mesma fórmula, só que com informações diferentes, multiplicando, dividido por 10, ó. 2 vezes 320 vai dar 640, dividido por 10 dá 64, e a raiz quadrada de 64 é 8. Logo, o tempo para esse movimento aqui é de 8 segundos. Agora vamos para o segundo passo, que é calcular a velocidade, também utilizando a mesma fórmula. X é igual a V0 vezes o tempo. Ora, o V0 é 15 e o tempo é 8. Então, 15 vezes 8, 120 metros. Só lembrando, não é calcular a velocidade agora, é calcular o alcance horizontal. Então, só mudar aqui, em vez da velocidade, nós temos que calcular o alcance horizontal. Deixa eu mudar aqui. Cadê? É o exemplo 2. Calcular o alcance vertical. Então, vamos ver se deu certo agora. Isso aí. Então, calcular o alcance vertical, logo é só substituir e multiplicar. Então, observem que resolver esses problemas, eles são simples, só tem que saber a fórmula, que é o primeiro ponto fundamental, tem que saber a fórmula. E o segundo ponto é fazer as operações necessárias, tá? É só ter cuidado na hora de fazer as operações e ter um pouco de, digamos assim, um pouco de treino para poder então saber qual fórmula vai ser adequada e qual é o momento certo de usar cada um dos elementos que aparecem na questão. Observe que aparecem aqui duas informações só, e a gente usa uma delas para calcular o tempo e usa a outra para calcular a distância. Então, é bem simples. O segundo ponto que nós vamos estudar hoje, nesse vídeo, é sobre o lançamento oblíquo. Então, observe uma coisa muito importante. O lançamento vertical é um lançamento que ocorre ou para cima ou para baixo. O lançamento horizontal é um lançamento que, dado uma altura,
um objeto é lançado horizontalmente e por conta da ação da gravidade, esse objeto começa a cair. Já o lançamento oblíquo é um lançamento que acontece a partir de um ponto e ele recebe uma inclinação que não é igual a 90 graus. Para termos de estudo, nós sempre vamos referenciar que esse ângulo é menor do que 90, porque se o ângulo for maior do que 90, significa que a pessoa está atirando para trás. Então, é só um detalhe para não, digamos assim, complicar muito, até porque de 0 a 90 existem alguns ângulos que são mais interessantes de a gente calcular e mais fácil de decorar. Mas não muda se o ângulo for maior, só vai mudar o sinal, mas é um ponto que a gente não usa praticamente. Então, lançamento oblíquo é um lançamento que ocorre a partir de um determinado ponto e um objeto vai em direção ao outro lado oposto. Vamos ver aqui um esquemazinho, um gifzinho que retrata o lançamento oblíquo. Então, o objeto é lançado, ele vai sofrer ele vai estar associado a um movimento parabólico, ele vai ter um ponto máximo em que ele vai perdendo velocidade na direção de y, vale ressaltar, tá? Só na velocidade na altura, e aí depois ele começa a adquirir velocidade no sentido oposto, por isso que ele começa a cair graças, né, à ação da gravidade. Então, feito isso aqui, é um modelo bem simples de nós entendermos como acontece o lançamento oblíquo, tá? Então, vamos voltar para cá. Existe um ponto fundamental que, dada a velocidade inicial, que ela vai ter essa inclinação, a gente sempre pode usar o teorema de Pitágoras para relacionar a velocidade inicial com a velocidade na direção de y, que seria aqui a altura em relação à velocidade, não é a altura em que o objeto está, é em relação à velocidade, é como se fosse aqui na direção da altura, e aqui na direção da horizontal, que seria aqui a velocidade em x, velocidade em y. Para a gente compreender melhor, vamos pegar esse esquema aqui, que a gente pode pegar na internet aqui, que é lá do Brasil Escola. Tem aqui um esquema bem interessante de lançamento oblíquo. Então, um projétil ele é lançado com uma velocidade inicial, ele vai ter uma velocidade em x, uma velocidade em y, e essa velocidade em x ela permanece constante. Já a velocidade em y, ele vai sair com o valor inicial, ele vai perdendo essa velocidade, por isso que ele vai ganhando altura, e quando chega na altura máxima, ele começa a perder a altitude e a velocidade muda de sinal. Lembrando que a velocidade vai diminuindo para que esse objeto chegue no ponto máximo, pare e depois comece a cair novamente. Tá? Então, aqui a gente precisa entender que V0 é a velocidade inicial, Vx é a componente horizontal da velocidade e o V0y é a componente vertical, que vai sofrer alterações. Essas são as fórmulas que a gente precisa para determinar a velocidade em x, a velocidade em y. E da mesma forma do lançamento horizontal, a velocidade geral ela vai ser a velocidade ao quadrado, igual a velocidade em x ao quadrado, mais a velocidade em y ao quadrado. Às vezes é interessante a gente relembrar os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 para utilizar na hora de calcular senos e cossenos nas resoluções. Aqui vale uma parte importante, porque igual o exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco, alguns exercícios já trazem essas informações para a gente, mas é sempre importante nós sabermos dos ângulos de 30, 45 e 60. É só lembrar daquela regra 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada no 2 e no 3. E aí você mata pelo menos os ângulos notáveis aí dentro de um triângulo retângulo ou num ciclo trigonométrico. Bom, o próximo ponto é entender que o seguinte: se eu tenho um ângulo de 45 graus, ele é definido, tá, por experiência, foi constatado isso, que o ângulo de 45 graus é o ângulo que nos dá o maior alcance. E aí, algumas relações úteis. Primeiro, a altura máxima é v ao quadrado vezes o seno ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. É só a gente pegar os valores das nossas equações e sair isolando, mas já tem uma fórmula pronta, que é importante anotar. O alcance máximo, que é o ΔS, tá? Seria a distância x em que
o objeto sai aqui do ponto inicial até aqui. Então, essa distância máxima é dada por essa relação, que é bem simples também, é só pegar a fórmula pronta, e o tempo de subida, que é dado por essa expressão. Tá? Essas são as formulazinhas, é importante anotar. Também vou estar disponibilizando o link para essa imagem aqui na descrição do vídeo, para ficar mais simples, tá? No site lá do Brasil Escola. E vamos para o exemplo. Então, o nosso exemplo é o seguinte: um projétil é lançado segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal, com uma velocidade de 200 metros por segundo. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 e desprezando a resistência do ar, o intervalo de tempo entre as passagens do projétil pelos pontos de altura 480 metros acima do ponto de lançamento em segundos é. Então aqui imagine que aqui é a altura 480 metros. Então ele vai passar aqui num ponto, vai ter um tempo aqui, e depois ele vai passar aqui novamente no 480 metros, e vai fazer essa ondinha aqui e vai ter um tempo aqui. Então a gente vai calcular qual é o tempo inicial e o tempo final, para a gente saber qual é o intervalo de tempo em que ele está acima dos 480 metros. Essa é a pergunta. Mas para isso, nós vamos ter que fazer algumas observações. Primeiro, já é dado para a gente que o valor de seno e cosseno. Se não tivesse dado, a gente usaria aquela tabela 1, 2, 3, 3, 2, 1 para poder encontrá-los, já que 30 é um ângulo fundamental. Então a gente iria usar, mas como já é dado aqui para a gente ganha aí um tempinho em não precisar fazer a tabela dos ângulos notáveis. Então vamos para a solução. Então a solução é, já que a altura no movimento oblíquo, no lançamento oblíquo, ele é um movimento uniformemente variado, então a fórmula, expressão que relata ele, é essa aqui. Então a gente vai só substituir os valores, lembrando que a altura é 480, a altura inicial é 0, a velocidade inicial em y ela vale V, aqui, V vezes seno de θ, ou seja, vezes o seno do ângulo, que é 30 graus, vezes o tempo, que está aqui o tempo, menos a gravidade sobre 2 e t ao quadrado. Nessa expressão, simplificando, nós teremos 400 igual a 100, já que a velocidade inicial, nesse caso, é de 200, e o seno de 30 é meio, então 200 vezes meio é 100, e 10 dividido para 2, 5. Essa é a expressão que nós temos. Dividindo por 5 a nossa expressão, então t ao quadrado, 5t ao quadrado vai ficar t ao quadrado, 100 dividido por 5 é 20, 480 dividido por 5 é 96. Lembrando que, ao passar o t ao quadrado para o outro lado, ele muda de sinal, fica positivo, e o 100t passando para o outro lado, ele fica negativo, já que ele está positivo. Então isso aqui é uma equação do segundo grau, e portanto, ele vai nos dar duas soluções para esse caso. Já que, substituindo na forma do delta, nós vamos encontrar que o delta vale 16. Se não souber calcular a equação do segundo grau, a resolução, tem um vídeo no canal que fala sobre a equação do segundo grau. Só dá uma olhada no vídeo. E além disso, depois de nós calcularmos o delta, encontramos então o tempo 1, que é 12 segundos, e o tempo 2, que é 8 segundos. Então, aqui é importante ressaltar, T1 e T2 não estão necessariamente na ordem normal, tá? Tanto faz a ordem aqui. O mais importante é que na hora da resolução a gente vai saber que o tempo 2 ele vai acontecer primeiro que o tempo 1, já que o tempo ele só segue o sentido crescente. E aí, para finalizar, a gente vai calcular o ΔT, que é 12 menos 8, né, final mais inicial, que é 4 segundos. Portanto, nessa resolução, o intervalo de tempo em que ele vai passar pelos pontos de 480 metros é de 4 segundos, letra B. Aqui vale ressaltar uma coisa muito importante. O delta que aparece aqui embaixo, que é o ΔT, ele é o da física, o ΔT comumente que a gente usa em física de variação. Esse delta que está aparecendo aqui é o delta da forma de Bhaskara, tá? Ele não é variação nenhuma, é o delta que é B ao quadrado menos 4AC. E aí, só para ressaltar, qualquer dúvida é só dar uma olhada no canal, que tem um vídeo bem interessante sobre a equação do segundo grau. Bom, esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Falou!